Alô, boa noite, meus amigos telespectadores aqui da TV Estação 26. Hoje, 22 de agosto de 2018, quarta-feira, estamos aqui para apresentar mais uma vez o nosso programa Direito DF na Estação 26, comigo, Mazinho, seu amigo de hoje e sempre. Hoje estamos fazendo o nosso 6º programa Direito DF e espero conseguir levar até vocês algo a mais para acrescentar ao seu conhecimento. Ok? Nós vamos hoje falar sobre a Constituição e a possibilidade da prisão após condenação em segunda instância. Olha só, poucas vezes as pessoas e os cidadãos brasileiros, eles se inteiraram e se interessaram tanto por uma tese jurídica quanto agora nos primeiros meses do ano de 2018, até chegando as pessoas a conhecerem muito mais quais são e quem são os ministros do STF do que alguns jogadores da Seleção Brasileira de Futebol. E isso em pleno ano de Copa do Mundo, olha só, de tal interesse está sendo isso. Isso se deu após a condenação em segunda instância do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo TRF4. Então, nós vamos trazer aí hoje uma pessoa especialista em direito, formada em direito, um doutor Luiz Jales. Eu vou chamar ele já para compor aqui a mesa e ele vai explanar aí acerca dessa possibilidade, vai trazer junto na Constituição, no artigo 5º, o seu inciso tal, ele vai chegar a explicar, e vocês vão ter aí a possibilidade de dar a sua opinião, a sua sugestão e até mesmo um questionamento, uma dúvida, que, se der tempo, nós responderemos ao vivo. Caso não, depois ele vai deixar o seu contato e poderá responder vocês a contento a posteriori. Ok? Então, mais uma vez, muito boa noite a todos vocês, meus amigos e amigas aqui da TV Estação 26, no nosso programa Direito DF. Doutor Jales, doutor Luiz Jales, por favor, compor aqui a mesa. Boa noite, doutor. Seja muito bem-vindo à nossa TV Estação 26, aqui no Direito DF. Alô, boa noite. Boa noite, Mazinho. Boa noite aos telespectadores aqui da Estação 26. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço muito a oportunidade. A gente que agradece ao senhor atender o nosso convite. E eu peço que o senhor se apresente, como se apresentaria aí ao nosso telespectador que está aqui nos vendo aí pelo link da nossa TV Estação 26 e também pelo Facebook, ao vivo. Tá ok? Se você gostar do programa, depois compartilhe aí nas suas redes sociais. Doutor, se apresente, por favor. Boa noite, meu nome é Luiz Alfredo Fernandes Jales, sou advogado, criminalista e civilista, atuo aqui na região de Brasília, Taguatinga, Ceilândia, né? Fui servidor público durante 25 anos, atuei como escrivão de polícia na PCDF e agora estou exercendo a advocacia. Que ótimo. Então, é uma pessoa que viveu aí nas ruas, conhecendo legislação, trabalhando, era escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal. Então, com certeza, você vai ter uma explicação acerca desse tema, da possibilidade da prisão após a condenação em segunda instância. Também o que diz isso na Constituição, também o que diz aí o artigo 283 do CPP, do Código de Processo Penal. E o doutor vai explicar aí, ele deve ter um roteiro, a gente não tem um roteiro pré-determinado, ele vai trazer aqui, ele deve ter montado um roteirinho e explicar para todos nós, para que possamos entender um pouco mais do que se diz em algumas reportagens televisivas. Doutor, você pode começar a explanar para onde o senhor achar que é melhor o caminho para o senhor? Ok, bom, como eu disse, eu sou advogado, eu não sou professor, né? Então, eu vou tentar tratar desse tema numa linguagem mais simples, para as pessoas que estão em casa conseguirem acompanhar. Quando eu fui convidado a falar aqui na Estação 26, ao escolher esse tema, como o Mazinho bem colocou, agora no ano de 2018, é um tema que está assim, muito em evidência, as pessoas têm falado muito, e eu percebo que as pessoas, apesar de ser um tema da moda, as pessoas muitas vezes não entendem muito bem o que está acontecendo. Quer dizer, a Constituição fala uma coisa,
o STF fala outra, a Constituição está sendo desrespeitada, não está. E, para quem é da área jurídica, é mais fácil compreender, mas o cidadão, o trabalhador, chega em casa, vai ali assistir o jornal, e ele vê a notícia, e muitas vezes ele não tem a condição de perceber bem o que está acontecendo, né? Confunde a cabeça do cidadão, né? Confunde a cabeça. Então, eu queria aproveitar a oportunidade para trazer, numa linguagem mais simples, esse entendimento para as pessoas, né? Então, vamos lá. Do que nós estamos tratando aqui? É da possibilidade do início do cumprimento da pena após uma sentença condenatória, no caso, um acórdão condenatório, em segunda instância. Onde está essa dúvida? Por que isso tudo está acontecendo? Porque a Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 57, ela traz o seguinte dispositivo, que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Bom, então, a Constituição traz essa regra clara. O texto da lei é claríssimo. Literalmente, o senhor... Literal. Então, sem trânsito em julgado, não há que se falar em culpado. Bom, mas o que isso quer dizer? A Constituição Federal, vamos partir daqui, ela é composta ali de regras, normas, princípios, algumas subdivisões dos tipos de norma, que talvez não seja o caso aqui no momento, entrar nesse mérito, mas a Constituição ela é a lei maior do país, ela é a Carta Magna, a lei fundamental. Não existe lei maior do que a Constituição no país. Então, em tese, ela tem que ser obedecida literalmente. Agora, não é isso que nós estamos verificando na prática. Por que isso? Existe uma discussão muito interessante, Mazinho, começou aí no século retrasado ainda. Okay. Havia aí um político e doutrinador alemão chamado Ferdinand Lassalle, e ele fez uma vez uma conferência, que depois o tema da conferência se tornou livro, e ele defendia o seguinte, a existência de duas constituições, a Constituição Real e a Constituição Escrita. Então, para Lassalle, a Constituição Real é a vontade resultante do embate entre as forças reais de poder de uma nação. Então, na Alemanha, na época dele, ele identificou essas forças como sendo o poder militar, obviamente pelas Forças Armadas, né? O poder econômico, que eram os latifundiários, o poder dos intelectuais, que pegava ali a essência da cultura, profissionais e tal. Enfim, o embate de ideias dessas pessoas criava ali uma vontade que ele chamava de Constituição Real. E a Constituição Escrita, para o Lassalle, ela nada mais fazia do que um retrato, uma descrição do que era essa vontade da sociedade. Ele trouxe foi buscar em várias classes sociais para fazer isso, embate. Isso aí ficou denominado como conceito sociológico da Constituição. Ele fez uma análise da sociedade e falou assim, o que mantém um país caminhando, na verdade, é a vontade dessas forças reais de poder. Bom, mas existe também a Constituição Escrita. E, para o Lassalle, quando havia um confronto entre a vontade da Constituição Real com a vontade da Constituição Escrita, segundo Lassalle, a Constituição Escrita sempre perdia. O que prevalecia era a vontade popular. Quase um século depois, 97 anos, mais ou menos, depois, um outro doutrinador alemão, Konrad Hesse, estabeleceu um novo conceito de Constituição, que ele chamou de conceito de concretude, ou conceito concreto da Constituição. Então, para o Hesse, ele tinha um pensamento diferente. Para ele é o seguinte, a Constituição Escrita tinha, sim, tem sim o seu poder normativo. E ela tem que ser obedecida, e ela tem o poder, sim, de guiar os destinos da nação. Começou a contrapor já a outra ideia, né? Exatamente. Então, você veja que essa discussão ela é antiga, não é de agora, ela é bem antiga. Essa conferência pronunciada pelo Hesse também virou livro, traduzido para o Brasil, inclusive pelo eminente ministro Gilmar Mendes,
chama-se a força normativa da Constituição. Para o Hess, a Constituição escrita tem valor absoluto, ela tem que ser obedecida. Agora, os confrontos existem entre a Constituição real e a Constituição escrita. Só que, para o Hess, quando esse confronto acontece, a Constituição ela tem que contar com mecanismos de ajustes, ou seja, a Constituição escrita ela tem que vir sendo ajustada no decorrer do tempo para que não haja um rompimento, que não haja uma quebra desse pacto social que foi realizado ali. Então, o que seriam esses mecanismos de ajustes da Constituição, que eu vou chamar aqui informalmente de amortecedores, para evitar uma quebra da Constituição? Aqui, no caso do Brasil, a gente pode ver claramente quando o Congresso é proposto no Congresso uma emenda constitucional, por exemplo. Algum fato social ele sofre ali alguma alteração, a lei já não atende às expectativas sociais diante daquele fato. Então, o Congresso propõe, aprova uma emenda constitucional e altera-se ali o texto constitucional. É uma forma de ajuste da Constituição. Da Constituição, né? Por meio de emenda constitucional. Emenda constitucional. Uma outra forma também que a gente pode apontar, e essa sim vem diretamente com o que nós vamos tratar hoje aqui, é a interpretação jurisprudencial. É a forma que os tribunais, no caso da Constituição, o STF, Supremo Tribunal Federal, que ele vai firmando uma jurisprudência e interpretando o texto constitucional e ajustando o que está escrito a essa mudança que vai se verificando na nossa sociedade, no panorama real. Então, para a gente entender bem isso aqui, eu vou tentar esclarecer sobre alguns conceitos básicos que para quem está nos assistindo poder entender o que está acontecendo. Você pode começar aí vamos lá. Alguns itens, o artigo da Constituição mesmo. Como eu disse no começo, o artigo 5º da Constituição, em seu inciso 57, ele diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado. Bom, quando a gente fala em considerar culpado, a doutrina, a imprensa e mesmo o STF, em muitos de seus julgados, fazem menção a essa considerar culpado como o princípio da inocência. Então, chama-se essa determinação de princípio da inocência. Ninguém será considerado culpado, né? Existe uma parte da doutrina que faz uma diferenciação isso aí, nessa questão. Uma diferenciação de interpretação? Não, de princípios. Ou seja, parte da doutrina considera que o princípio da presunção da inocência está inscrito no artigo 5º, inciso 57. Quando, na realidade, se a gente for levar assim ao pé da letra, com essa denominação, presunção de inocência, isso aí nós vamos encontrar na Declaração de Direitos Humanos e em alguns tratados internacionais, como o Pacto de São José, por exemplo, dos quais o Brasil é aderente ou signatário, e tem que obedecer o princípio da inocência, porque tem peso de norma constitucional no Brasil. Mas, da forma que está inscrita na nossa Constituição, ninguém será considerado culpado. Parte da doutrina enxerga ali, na verdade, o princípio da não culpabilidade. Parece a mesma coisa. Na verdade, eles andam de mãos dadas. Mas não é a mesma coisa. Mas não é. Eles têm algumas diferenças substanciais. Então, por exemplo, quando eu digo que ninguém pode ser considerado culpado, que você tem que ser presumidamente considerado inocente, princípio da presunção da inocência, então não seria possível nem se admitir as prisões cautelares que nós temos no nosso direito. Ou seja, do que eu estou falando? Um indivíduo cometeu um crime e foi preso em flagrante. Aquela prisão é uma prisão cautelar, uma prisão instrumental. Não é pena ainda, ele não foi julgado. Mas o Estado... Seria uma prisão provisória? A prisão provisória é uma das prisões cautelares. É a prisão temporária, a prisão provisória e tal. Mas o fato ele está preso antes de ser julgado. E, no caso, por exemplo, de uma prisão em flagrante, ele está preso antes de ser autuado o processo. Não existe nem processo, ele está preso.
policial militar ou policial civil, federal, pegou o cidadão na rua, Em flagrante, levou. em flagrante, deu voz de prisão. Tem processo? Não tem. Não tem Ele está nada preso. ainda, né? Mas ele não está preso? Exatamente. Está preso. Já está segregado da sociedade ali. Nós estamos falando do quê? De uma prisão cautelar. Né? Agora, a Constituição, o princípio da presunção de inocência não diz que todo mundo tem que ser presumidamente considerado inocente até ser legalmente processado? Então, ele não pode ser preso. Que não é isso? O artigo 283 do CPP diz isso, né? Que ninguém poderá ser preso senão em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado. Exatamente. Agora, da forma que a nossa Constituição traz esse princípio, nós estamos falando do princípio da não culpabilidade. O que é o princípio da não culpabilidade? Eu não posso dizer que você é culpado antes do trânsito em julgado, mas também não posso dizer que você é inocente. Se eu não posso dizer que você é culpado e nem que você é inocente, então nós estamos diante de uma situação onde outro princípio, que é o princípio da geral de cautela da jurisdição, confere ao Estado o poder de tomar algumas medidas, e algumas delas afetam diretamente a liberdade da pessoa, mesmo antes dela ser processada, para garantir uma série de fatores, a ordem pública, a segurança das pessoas, a ordem econômica, e assim vai. Então, os princípios constitucionais, eles colidem uns com os outros. Nós temos aí princípios que protegem a coletividade e temos princípios que protegem os direitos individuais das pessoas. Então, vamos partir daí. Então, é por isso que nós temos aí o STF para tentar dar o seu voto de Minerva, tirar... Aí entra o STF fazendo a interpretação do texto constitucional e vem ajustando ali de acordo com... O entendimento da maioria. Com a vontade dessa Constituição real, que é a vontade social e é o que acontece. Aí as pessoas falam, mas o STF está julgando de acordo com o clamor público. Não é bem assim, eu não vejo bem assim. O direito, na verdade, vamos partir do seguinte pressuposto. A sociedade avança, a sociedade se modifica, certo? Certo. O direito tem que se modificar também, para acompanhar a sociedade. Que senão ficaria aí uma legislação muito atrasada e obsoleta. E não atenderia aos anseios da sociedade hoje. Né? Perfeito. Estamos falando a mesma língua. Agora, essa mudança do direito, ela não é tão rápida quanto a mudança da sociedade. E a gente pode ver aí, mesmo nesse caso que nós estamos falando aqui, só essa discussão mesmo aqui entre a força da Constituição, você vê que tem mais de século. Verdade. Então, o direito ele vem se modificando, ele vai se ajustando, ele vai se amoldando, mas num passo um pouco mais lento do que o passo que a sociedade vai mudando, né? Então, entendido isso, é que a interpretação, que a jurisprudência que está sendo construída é um dos mecanismos até de avanço, até de mutação do direito, e utilizados até para que a Constituição não se quebre. Então, existe até uma discussão que é a seguinte, se nós estamos falando do princípio da não culpabilidade, será que o Brasil está cumprindo na íntegra os tratados internacionais que ele subscreveu? Porque lá fala da presunção da inocência. A nossa doutrina fala, os julgados falam, mas a Constituição em si fala da não culpabilidade. Agora, se for da presunção da inocência, aí como é que você vai analisar isso aí à luz das prisões cautelares, das prisões, né, instrumentais? Se fosse lembrar assim, divergiria bastante, né? Então, aí outro detalhe, ainda do artigo 5º, você vê como é que a coisa é profunda, né? Ele fala que você não pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado. Aí é outra coisa que o cidadão comum também muitas vezes não sabe. O que é o trânsito em julgado? O que é trânsito em julgado? Né? Então, o trânsito em julgado é o fim, é a ausência da possibilidade de se recorrer de uma decisão judicial. Então, o processo vai caminhando, vão saindo ali as decisões até chegar na sentença. Na sentença, o Código de Processo Penal, a nossa legislação prevê ali uma série de recursos, e quando esses recursos se esgotam, quando não há mais possibilidade de entrar com nenhum tipo de recurso, acontece o fenômeno jurídico
denominado trânsito em julgado. Ah, mas, Mazinho, o trânsito em julgado, então, só acontece quando se acabam todos os recursos? Não, tem outra possibilidade também. Por exemplo, o cidadão ele foi julgado na primeira instância. Certo. Tá? Ele foi julgado hoje. Foi julgado e condenado, por exemplo. Foi julgado e condenado. Saiu hoje a sentença condenatória. Ele tem o prazo para apelação, ele tem o prazo para recorrer. Ele não quer recorrer ou ele perdeu o prazo do recurso. Ocorre o trânsito em julgado. Então, nós não vamos nem falar em segunda instância. O trânsito em julgado é um fenômeno que... Pode acontecer na primeira instância, na segunda ou até chegar até o STF. Exatamente. Então, agora, bom, entendido aí o que é o trânsito em julgado, né? Vamos falar aqui do artigo 5º. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado. Certo. Beleza. Nossa Constituição é de 1988. De lá para cá, o que aconteceu? A legislação brasileira admitiu a possibilidade da prisão do réu condenado em segunda instância, mesmo que ainda existissem recursos pendentes de julgamento nos tribunais superiores. E aí surgiu essa confusão danada. Peraí, mas se pode, então... Pode, não pode. Então, aí é que nós vamos entrar. Então, já nós vamos entrar nesse assunto aqui. Eu quero dar aqui um recadinho, rapidinho. Nós estamos aqui na nossa TV Estação 26, no programa Direito DF, comigo, Mazinho, seu amigo de hoje e sempre. Hoje aqui com o doutor Luiz Jales. Ok? Ele vai estar explanando aqui acerca da Constituição e a possibilidade da prisão em segunda instância. Eu quero deixar aqui o meu grande abraço às pessoas que estão ligadas, antenadas na nossa TV Estação 26, em Goianésia, Goiás, também em São Miguel do Araguaia. As pessoas estão aqui na Ceilândia, no setor O. Também para o senhor Joaquim Dona Dedino Gama. Também para o meu pai e a minha mãe, do senhor José e dona Jandira, que está aqui no setor O. Um grande abraço a todos vocês. Também para a dona Iolanda e o seu Antunes, em Taguatinga Sul. Olha só, você conhece a nossa TV Estação 26? Então, olha só, baixe o link, baixe o app da Estação 26. Você, com certeza, vai conhecer, vai ter uma boa programação. Nós temos aqui os programas Espaço Aberto, com o Lúcio Gomes. Temos também a apresentação do Mulheres em Foco, com a Kátia Vasconcelos. Conversa com Yelton, estamos aqui na nossa programação. Além do Estação Entrevista, com o meu amigo Carlos Roberto. E também o Papo Reto com a Eli e com a Margarida. Além do nosso programa Direito DF comigo, Mazinho, seu amigo de hoje e sempre, todas as quartas-feiras, a partir das 20 horas. Então, não perca. Temos também o nosso entretenimento, nós temos shows culturais aqui, além de várias músicas e muito mais. Então, baixe o aplicativo. Com certeza você ficará um pouco mais antenado, com um pouco mais de conhecimento. E se você gostar do nosso programa e quiser fazer alguma sugestão, faça aí pelo nosso WhatsApp, leremos logo aí à frente, e se tivermos tempo e algum questionamento, faremos aí a resposta ao vivo. Caso não consigamos fazer ao vivo, o doutor Luiz Jales vai deixar o seu contato e poderá responder a vocês um pouco mais tarde. Ok? Então fiquem antenados. Obrigado a todos vocês que estão aí ligados na nossa TV Estação 26. Hoje estamos aqui com o advogado Dr. Luiz Jales. Dr. Luiz, o senhor explicou aí acerca do artigo 5º, inciso 57 da Constituição, que fala que o cidadão brasileiro ele não pode ser considerado culpado, senão depois de sentença transitada em julgado, né? E muitas vezes, muitas divergências de opiniões, aí vem até o STF para tomar essas rédeas e até mesmo gerar uma jurisprudência para julgados posteriores. Lá pelos meados de 2009, o STF ele tinha o entendimento de que o cidadão realmente ele não poderia ser preso se não tivesse sido condenado, considerado culpado em segunda instância. Ele não poderia, lá para 2009. Em 2016, o STF julgou um outro caso, sendo contrário a essa decisão anterior. Porque durante algum tempo, com o STF, dizendo que foi em 2009, os ministros votaram lá a favor do réu, que a prisão somente poderia se dar após o trânsito em julgado. Isso em 2009.
pelo STF. Então, desde então, essa época, as prisões, os réus condenados em primeira e segunda instância, eles estavam navegando em águas mansas, porque eles achavam e entendiam, de acordo com o STF, que eles só poderiam ser presos, ser privados da sua liberdade, após o trânsito da sentença condenatória, né, o trânsito em julgado. Em 2016, em fevereiro de 2016, veio aí uns ventos tormentosos, porque o STF voltou com decisão diferenciada, dizendo que ele já poderia, sim, ser levado à prisão após, mesmo antes de ser condenado em segunda instância ou ter o seu trânsito em julgado. Como é que fica esse embate para você poder explicar hoje para essa nossa sociedade, que realmente dá um nó na cabeça do cidadão, que ele fica louco, tipo, pode ou não pode? O STF está cumprindo a Constituição ou está descumprindo? Como é que a gente pode esclarecer isso para o nosso cidadão que é leigo na matéria de direito, para que ele fique sabendo assim, vamos tentar dizer em palavras simples para ver se ele consegue entender. Como é que fica essa situação? Tá certo. Vamos tentar colocar de uma forma bem simples aqui. Depois da promulgação da Constituição de 1988, houve um pequeno momento em que acreditou-se que ninguém mais seria preso antes do trânsito em julgado. Até que veio aí, mas os caras falaram assim, pô, mas se não pode ser preso, então acabaram essas prisões cautelares. Ninguém vai ser preso em flagrante, né? Viraria uma anarquia. Ia virar uma anarquia e tal. E aí vem o STJ, Superior Tribunal de Justiça, e emite lá uma súmula, número 9, e que diz que as prisões cautelares instrumentais, elas não ofendem o princípio da presunção da inocência. Eles falam sempre em presunção da inocência, mas eu já esclareci aqui mais ou menos a diferençazinha de uma para outra. Certo. Bom, então, passou-se a admitir não, confirmou-se a existência das prisões cautelares, né? Aí pelo STJ. Mas o início do cumprimento da pena condenatória não seria possível antes do trânsito em julgado. Com o decorrer do tempo, e aí essas questões vão chegando até o Supremo. A pessoa é condenada, recorre, vai para o tribunal, a decisão é insatisfatória, ou o Ministério Público recorre, e isso vai chegando ao Supremo. E vem vindo as decisões, ora favorável, ora desfavorável. As decisões do Supremo, o seu conjunto é o que nós chamamos de jurisprudência. As suas decisões vão formando jurisprudência que é para decisões posteriores. As decisões somadas, elas vão criando ali um corpo, né? E essa vontade das decisões somadas, reiteradas, elas passam a orientar as decisões posteriores. Então, o Supremo Tribunal Federal, a partir de um determinado momento, passa a admitir a prisão em segunda instância. O acórdão foi julgado, o réu foi condenado segundo o acórdão e passa a ser possível o início da pena ali. Mas por que pode? Quais são os argumentos que foram usados pelo Supremo para admitir essa prisão? Veja bem, os tratados internacionais e a nossa Constituição estabelece também um outro sistema chamado duplo grau de jurisdição. O que é isso? A gente ouve falar na televisão e, às vezes, não sabe o que é. Você é julgado na primeira instância e o cidadão é condenado em primeira instância. Tá? Ele não aceita aquela decisão, ele se insurge. Não, eu sou inocente, eu fui condenado, mas eu sou inocente. Vai recorrer. Ele vai recorrer. Vai recorrer para onde? Vai recorrer para o tribunal, para a segunda instância. O tribunal é formado por colégios. Então, são grupos de desembargadores, que são juízes, né, que já têm experiência, que já têm uma vivência maior. Que formam as outras turmas de lá. Exatamente. Aí tem câmeras, turmas. Eles não vão julgar sozinhos e eles vão reapreciar o caso daquela pessoa que foi julgada. E que resolveu recorrer. E aí o cidadão tem ali a garantia de que a sua situação, a sua causa, vai ser reexaminada por pessoas, em tese, mais experimentadas, que já têm uma vivência maior na magistratura, Entendi. que já vivenciaram diversos outros casos, e eles,
se considerando inocente, ele vê ali a chance de reverter, de reformar aquela condenação e ser absolvido no tribunal. Esse procedimento se chama duplo grau de jurisdição, né? Os tribunais superiores no Brasil, STJ e STF, por conta das suas competências estabelecidas na Constituição, eles aceitam os recursos das pessoas que estão insatisfeitas com as decisões ali nos tribunais. Então, você foi condenado no tribunal, você pode recorrer ao STJ e ao STF, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Bacana. Para o STJ, recurso especial. Para o STF, recurso extraordinário. Acontece que a competência desses tribunais ela está estabelecida de forma que, para o STJ, o recurso cabível, ele só é cabível quando ocorre ofensa a uma lei federal. E para o STF, para o Supremo, só é cabível o recurso extraordinário quando se considera que houve ali uma ofensa a uma norma constitucional. Ou seja, nem o recurso especial e nem o recurso extraordinário vai tratar do exame das provas e dos fatos que foram já examinados e julgados na segunda instância. Uma vez que um trata dos exames da matéria constitucional, que você falou que é o Supremo. O Supremo. Né? E o STJ trataria da matéria... ofensa à lei federal. Então, o que acontece? No STF, vamos pegar o STF, por exemplo, que é o que está o caso mais famoso agora, que nós estamos acompanhando aí, né? O STF, ele não vai examinar, num caso penal que bata suas portas, o STF não vai entrar no mérito se o réu cometeu ou não o crime, se ele é ou não o autor do crime. O STF não vai entrar no mérito se aquela prova, se existe a prova do crime. Por quê? Porque essas matérias, aí nós estamos falando de autoria e materialidade, já foram examinadas no segundo grau. Provavelmente no STJ. Ou não, nos tribunais. Nos tribunais. Nos estados, os tribunais estaduais, ou aqui no TJ, DFT, né? E, dependendo do caso, pode chegar até o STJ. Os TRF. Tribunal Regional Federal. É o caso lá de Curitiba. TRF, Tribunal Regional Federal. Certo. Né? Então, matéria de fato, matéria de prova, isso aí tudo já foi examinado na primeira instância e na segunda instância. Então, pela forma que a competência dos tribunais superiores está estabelecida na Constituição, considera-se que o duplo grau de jurisdição se encerrou na segunda instância. Veja só, o processo ele não sofreu ainda, não aconteceu ainda o trânsito em julgado, mas já se esgotou a segunda instância com o julgamento nos tribunais. Então, diante disso, esse é um dos argumentos pelos quais o STF considera possível a prisão antes do trânsito em julgado. Né? Antigamente, a lei do regimento interno do STF, ela, inclusive, os recursos eles não eram recebidos no efeito suspensivo, só no efeito devolutivo. Para vocês entenderem melhor, efeito devolutivo é quando aquele recurso tem o poder de fazer com que o juiz da segunda instância vá reexaminar o caso. Ele vai analisar de novo as provas. Esse é um recurso devolutivo. Efeito devolutivo. Efeito suspensivo é quando esse recurso ele tem o poder de falar assim, para tudo e vamos reexaminar. Então, o regimento do STF dizia que os recursos só eram recebidos nos tribunais superiores no efeito devolutivo. Então, ora, se o STF entendia que o segundo grau de jurisdição já tinha acabado na segunda instância, os recursos não eram recebidos no efeito suspensivo. Então, era plausível a existência o início do cumprimento da pena antes do trânsito em julgado, porque a análise que ia ser feita nos tribunais superiores não tinha o poder de trazer a absolvição. Certo. Né?
Na época dessas discussões, falaram-se aí que apenas 0,1% dos casos chegados ao STF, o réu conseguia a absolvição e tal. Então, dentro do 0,1%, eles enxergaram ali uma impossibilidade e falaram assim, não, então é possível sim que já comece a se cumprir a pena. Beleza, doutor. Bom, mas aí só te interromper um pouquinho aqui. Nós temos aqui um ouvinte aqui, a Vera Lúcia Gomes, está dizendo aqui, ó, doutor Luiz Jales, parabéns. Tá dando parabéns para você aí. E tem também uma parente sua lá que está dando um alô, Miriam e a Vera. Tá? Então, parabéns para vocês. Estão gostando das suas explicações aí, parabenizando. Obrigado, amo vocês. Ok. Então, doutor, eu coloquei só para a gente colocar aqui, então, a gente está com muitos parceiros aí, e ouvintes e também telespectadores antenados no que está dizendo. Afinal, a gente está aí ao vivo no Facebook, né, e também no nosso link aí da TV Estação 26. Obrigado e pode continuar a sua explanação. Então, onde eu estava falando que, por conta disso, que se admitia o início do cumprimento da pena, né, por todas essas características. Agora, quando o Supremo fala em que o Supremo, os especialistas que falam que não vai acontecer absolvição nos tribunais superiores, que é 0,1% e tal. Então, hoje, na posição de advogado criminalista, eu não posso aceitar passivamente dessa forma, como milhares de colegas também não aceitam, né? Porque a gente acredita, sim, que pode ser que tenha ocorrido ali um erro processual com ofensa à Constituição, com ofensa a uma lei federal, que pode vir, sim, a trazer a absolvição do réu nos tribunais superiores. A possibilidade é muito pequena, 0,1%. Mas há a possibilidade. Mas há a possibilidade, né? Eu gosto de fazer uma comparação, por exemplo, com a loteria, né? Não sei se você tem o costume de fazer uma fezinha na Mega Sena. Eu já fiz algumas vezes. Pois eu desisti, mas eu já fiz algumas vezes. Uma aposta na Mega Sena, você faz uma aposta de 6 números, você tem a possibilidade ali de 1 dividido por 52 milhões para acertar. Então é 0,0000. E as pessoas continuam correndo atrás dessa possibilidade. E você continua apostando. E, eventualmente, um ou outro ganha. Exatamente. Né? Então, se um ou outro ganha... não pode ser desprezada essa possibilidade. E vamos imaginar que o réu seja inocente, que ele esteja mesmo sendo submetido aí a uma grande injustiça. Então, realmente, essa possibilidade não pode ser desprezada. Então, se a possibilidade existe, por menor que seja, aí cabe... e por isso existem os advogados criminalistas, né, que estão ali para defender, não o ato, não o crime. O advogado criminalista ele está para defender as garantias constitucionais do réu. Ele está para defender que todo o devido processo legal seja respeitado. Isso, não para defender o crime, Não para defender o crime, mas para defender a dignidade da pessoa, defender o devido processo legal. Se for condenado, que seja aplicada uma pena de acordo com a dosimetria justa. E, se for levado realmente ao cárcere, que cumpra a sua pena em condições humanas, para que ele possa ser ressocializado e reinserido à sociedade. É isso aí, olha só. Você que está aí curtindo o nosso programa Direito da F, aqui às quartas-feiras, na TV Estação 26, comigo, Mazinho, seu amigo de hoje sempre, hoje com um especialista em Direito, doutor Luiz Alfredo Fernandes Jales, explanando para vocês aí acerca da presunção, tá, de inocência. Ok? E olha só, se você tem algum comentário, alguma sugestão, pode mandar aí no nosso WhatsApp também, pelo Facebook, nós leremos aqui ao vivo, ok? E se tiver algum questionamento e houver a possibilidade de ser respondido ao vivo, responderemos. Caso não, o doutor Alfredo deixará o seu contato e responderá a posteriori. Quero aqui deixar um grande alô ao meu amigo Renato Ribeiro, tá? Se você curte aí comer uma pizza de forno congelada, então ligue aí na Dom Natos Pizzaria, tá? E fale lá com o Renato Ribeiro. Ele tem o telefone lá, 998297461. Dom Natos Pizzaria. Fale com o Renato Ribeiro. E você, curte aí uma roupa que você leva seu alfaiate para costurar, uma roupa feita, não comprada, pronta e industrializada? Então,
comparece até a Tina Tecidos, na loja, na Segunda Centro. Você será muito bem atendido e tem lá diversos tecidos para você escolher e fazer aquela roupa de festa, aquela roupa que vai levar você em qualquer lugar. Tina Tecidos está aqui com a gente na nossa TV Estação 26. Eu quero deixar aqui o meu grande abraço a todos os nossos colegas aqui, apresentadores. E se você não conhece a TV Estação 26, entre, baixe o aplicativo e conheça a nossa programação. Nós temos aí o programa Direito DF, que está aqui sendo apresentado por mim. Temos também Estação Entrevista, apresentada pelo meu amigo Carlos Roberto. Temos aí o Papo Reto com a Eli e com a Margarida. Também o Mulheres em Foco, com a apresentação da Kátia Vasconcelos. Também o Espaço Aberto, com a apresentação do Lúcio Gomes. Então, venha, compartilhe, conheça. Temos aí diversos programas, você vai ser bem entretido. Temos programas musicais, culturais, você vai se surpreender. Então, baixe aí o app da TV Estação 26. Certeza que o meu diretor, Yelton Ferreira, ele está aí correndo atrás para que nós possamos tornar todos os programas da nossa TV Estação 26 o melhor para vocês aí, nossos telespectadores. Um abraço a todos vocês aqui no país inteiro que está ligado à nossa TV Estação 26. E agora o meu abraço tá para Vera Lúcia Gomes e também para Sheila Dias. Um grande abraço aqui. Sheila Dias diz o seguinte: ótima aula de hoje, parabéns. Então, eu que agradeço a vocês que estão aí compartilhando, curtindo o nosso TV Estação 26, aqui com o programa Direito DF. Hoje, como eu disse, nós estamos aqui com o advogado, Dr. Luiz Alfredo Fernandes Jales, explicando para vocês acerca da presunção de inocência e a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. Ele traz algumas comparações do que diz a Constituição no seu artigo 5º, inciso 57, e também já falou até do CPP no 283. Doutor, nós vemos aí que tem, como falei no início, hoje, os brasileiros estão conhecendo realmente muito mais quem são os ministros do STF, né, do que, como eu falei no início, do que alguns jogadores da seleção brasileira. De tanto que o STF está aí trazendo matérias, pode prender, não pode. E isso se deu mais depois da condenação em segunda instância, lá pelo TRF4, do ex-presidente Lula, né? Então, o senhor pode continuar explanando aí, de acordo com o caminho que o senhor traçou para seguir, e explanar ao nosso telespectador acerca da presunção de inocência ou até mesmo da culpabilidade. Eu gosto de fazer a análise sobre a ótica do princípio da não culpabilidade, porque, só para deixar claro uma coisa que nós comentamos aqui no início, o princípio da não culpabilidade diz que o Estado não pode dizer que você é culpado antes do trânsito julgado e também não pode dizer que você é inocente. Antes de julgar, né? Antes de julgar. Partindo desse princípio, que o direito é assim, é uma árvore que vai se ramificando e tal. E, então, nascem outros. Por exemplo, partindo daí da não culpabilidade, nós temos aí o princípio da regra de tratamento. O que é isso? Bom, eu não posso dizer que você é culpado, eu não posso te tratar como culpado. Não é isso? Então, tratamento como culpado. Quando você está preso, você perde ali seus direitos políticos, enfim. Se você for preso e depois absolvido, constatou lá na frente que o réu é inocente, quem é que vai devolver aqueles dias que ele ficou segregado da família, muitas vezes perde o emprego. Realmente afastado da sociedade. Né? O direito de imagem, o que a gente vê hoje aí, a pessoa é acusada de um crime e, de repente, antes do processo, antes de ser julgada, ele já sofre uma condenação prévia da mídia, da sociedade. Quando ele é inocentado, é pré-julgado, né? Já está pré-julgado e a vida dele praticamente já acabou. Então, quando ele vem a ser absolvido, ele não tem o direito de resposta com a mesma intensidade, nos mesmos canais de comunicação, com o mesmo tempo. E aí a reputação daquela pessoa já está abalada. Nós tivemos exemplos aí muito tristes desse, né, no país e tal. Então, o que acontece, na verdade, Mazinho, a mensagem que eu vou deixar assim, para ficar para as pessoas, para
para simplificar Certo. isso, né, eu queria fazer uma coisa simples, eu estou acabando aprofundando muito no negócio aqui também, é o seguinte. Eu entendo que a Constituição ela deve ser respeitada. Ela tem, sim, a sua força e deve ser mantida. A Constituição fala claramente ali de que ninguém pode ser considerado culpado. Aqui você está colocando o seu ponto de vista, doutor. Antes, o ponto de vista concreto, é o que está na Constituição. Olha só, nós podemos argumentar de todo jeito, todo mundo pode falar o que quiser, mas não tem jeito de mudar o que está escrito na Constituição. A pessoa não pode ser considerada culpada antes do trânsito em julgado. Mas aí, o STF está certo, o STF está errado. Eu não vou entrar nesse mérito, porque, veja só, o STF está se utilizando de um mecanismo de ajuste da Constituição. Olha só, doutor, mais uma prova que você está aí sendo escutado por várias pessoas. Temos aqui, primeiro tinha a Elisângela Magalhães, estava dando uma boa noite e parabéns pelo programa. Temos ali a Miriam Rodrigues Matos, dando parabéns, doutor Luiz Jales, a Miriam. E também Duca Jales. Doutor, ali, qual a consequência se o Supremo recuar agora e mudar de novo o entendimento dele? A Lava Jato fica em risco? Se o senhor quiser responder agora, tá. Caso não, o senhor pode responder depois, que o senhor deixar aí o seu contato. Eu vou responder. Se o Supremo... Eu não vou usar essa palavra recuar. Se o Supremo... Que o Supremo não recua, o Supremo muda o entendimento, né? Tá certo. Se o Supremo mudar o entendimento e achar que, a partir de agora, não se de novo não vai mais permitir a prisão antes do trânsito em julgado, ele vai estar se adequando ali ao que está a letra fria da lei. Literalmente o que está na Constituição. Ao que está literalmente na Constituição. E isso já aconteceu várias vezes na história do Brasil. Mudança de entendimento. Mudança de entendimento. Foi o que você mesmo, quando estava fazendo aqui o preâmbulo, você falou. Então, antes podia, depois não podia, até aí veio 2009, num caso, salvo engano, de uma tentativa de homicídio, aí já não podia mais. Aí veio para 2016, aí agora foi permitido, inclusive, acho que o relator foi o ministro saudoso Teori Zavascki, né? E foi num caso, inclusive, de roubo. E aí se permitiu e está até hoje permitindo a prisão. Então, essas mudanças, na verdade, eu não vejo assim com muita preocupação e não vejo como um recuo. Eu vejo como um ajuste que é feito à Constituição. E essa pergunta foi interessante, porque é justamente esse o ponto que as pessoas não estão entendendo. Aí depois ela até aumenta um pouco a questão. E a Lava Jato estaria em risco com isso, se o Supremo mudar de entendimento? Olha, eu quero pensar isso de uma outra forma. Quando a gente coloca a Lava Jato nessa evidência e analisa essa questão só pelo ponto de vista da Lava Jato, nós estamos esquecendo do cidadão comum, anônimo, que foi preso e que o processo dele ainda não está transitado em julgado e ele já começou a cumprir a pena. E aí? Não é político, não está envolvido em crime de responsabilidade, nem improbidade. Talvez ele tenha matado alguém em legítima defesa, seus argumentos não foram bem examinados e ele foi condenado. Tem recurso ainda para o STJ, para o STF, mas, por conta de uma mudança de entendimento, ele vai ser preso e vai começar a cumprir a pena depois da segunda instância. E aí nós vamos pensar o seguinte, olha, mas por conta da Lava Jato, nós vamos admitir, talvez, injustiça com um monte de pessoas aí que está respondendo o processo. Realmente é complicado e é de se pensar bastante. Né, na verdade, não existe assim, uma resposta pronta. O nosso objetivo aqui hoje, Mazinho, era esclarecer alguns conceitos para que o telespectador consiga, na hora que estiver vendo a notícia no jornal ou vendo na internet, ele tenha condição de saber sobre o que as pessoas estão falando. Por exemplo, tem um doutrinador brasileiro, faleceu, o saudoso Miguel Reale,
Miguel Reale estabeleceu uma teoria chamada teoria tridimensional do direito. O que fala essa teoria? O direito se forma por 3 fatores: o fato, o valor e a norma. O que quer dizer isso? Primeiro acontece um fato. Esse fato vai gerar um nível de repercussão na sociedade. A sociedade vai dar valor a esse fato. E depois do valor dado a esse fato, aí vem a norma, né? Então, diante dessa situação hoje, eu penso o seguinte: a Constituição fala do princípio da não culpabilidade. O STF hoje entende que é possível o cumprimento. Então, o STF, na verdade, o que o STF está fazendo é um ajuste. Se amanhã o STF mudar o entendimento, nós vamos estar falando de novo de outro ajuste, que já foi assim no passado, já mudou e pode ser de novo e tal. O que deve acontecer, na minha opinião? O Congresso Nacional tem que mudar a lei. Como é que se resolve isso? O Congresso Nacional tem que mudar a Constituição e dizer quando é que acontece esse trânsito em julgado. O trânsito em julgado vai acontecer após a decisão colegiada dos tribunais em segunda instância. Ou a pessoa vai ser considerada culpada após o julgamento em segunda instância. Então, cabe ao Congresso Nacional, com emenda constitucional, mudar aí a Constituição, ou alterar, ou ajustar a Constituição. Ajustar a Constituição para se estabelecer essa dúvida. Eu quero deixar aí claro para vocês, nós estamos aqui com o entrevistado, o doutor Luiz Alfredo Fernandes Jales, explanando para vocês acerca da possibilidade da presunção de inocência. Eu vou pedir para ele aqui fazer as suas considerações finais, vou pedir para ele também deixar o seu contato, o seu e-mail, o seu WhatsApp, o que ele achar que é melhor para fazer. Quero agradecer a todos vocês que estiveram aí no nosso programa Direito DF, comigo aqui, Mazinho, o seu amigo de hoje e sempre, e eu tenho certeza que você sairá com um pouco mais de conhecimento. Daqui a pouquinho eu vou ter mais uma pergunta que tem ali, da Elisângela Magalhães, mas antes, doutor, eu quero falar o seguinte: eu tive aqui também com um colega do senhor advogado que eu achei uma coisa interessante. O conhecer o direito. Ele fala o seguinte, como a gente está trazendo pessoas com conhecimento de direito, você conhecer seus direitos traz a você, sabe, uma melhor qualidade de vida. Então, conheça realmente direito, assista, procure entender. Doutor, antes então das suas considerações finais, eu vou ver se há a possibilidade de responder. Caso não, você pode responder depois, tá ok? A Elisângela Magalhães diz o seguinte: doutor, não entendo muito sobre direito, mas, no meu entendimento, a lei não é igual para todos. Falo isso em relação a ricos e pobres. Qual a sua opinião sobre isso? Se você achar que tem condição de responder agora, pode responder. Caso não, você pode responder depois no seu contato, seu Facebook, seu e-mail ou WhatsApp. Elisângela, esse questionamento que você está fazendo, a gente ouve muito, as pessoas têm realmente essa sensação, né? Mas o que você vê talvez não seja a lei, mas as circunstâncias que a lei é aplicada que causa essa diferença. Quando a pessoa é pobre, ela talvez não disponha dos recursos necessários para promover a sua defesa. E quando a pessoa é rica, ele pode contratar bancas de advogado e tudo. Então, não seria a lei, no caso, né? Era a condição da pessoa de fazer sua defesa. Eu acho que nós estamos falando aí mais de uma condição de desigualdade no país, mais de condições econômicas, do que da aplicação da lei em si, né? Eu como advogado, eu confio, né, no sistema judiciário. Você vê, o STF é composto por ministros ali que têm, assim, extenso conhecimento jurídico, estão lá por indicação nossa, podemos dizer assim, são indicados pelo presidente, sabatinados pelo Congresso, mas quem colocou o presidente lá fomos nós, sociedade, e quem colocou os senadores lá fomos nós. Então, por meio da representatividade, nós que escolhemos lá os ministros do Supremo. As polícias no Brasil, elas têm evoluído muito no que diz respeito à capacidade investigativa.
contam aí com policiais muito experientes, muito capacitados. O Ministério Público também é composto por profissionais extremamente gabaritados. E a advocacia no Brasil, a advocacia, que é um serviço essencial à justiça, é composta também por colegas brilhantes, temos assim, advogados brilhantes no país. Então, obrigatoriamente, eu tenho que acreditar no sistema. Eu sou advogado e, se eu não tiver fé no sistema, que eu vou conseguir fazer a defesa técnica do meu cliente e fazê-lo ser ouvido na justiça, não teria sentido. Então, acho que a questão está mais para uma condição de desigualdade social do que para a aplicação da lei em si. Né? Enquanto as instituições estiverem funcionando, enquanto a democracia estiver vigindo no país, eu acho que os brasileiros têm que ter fé, têm que ter esperança e acreditar. Então está aí a explicação para Elisângela Magalhães. Tem também aí nossa ouvinte aí, lá da M Norte, a Zélia, fala assim: parabéns, Mazinho, você levou a doutora Sheila Dias com muito conhecimento, e parabenizando aqui pelo nosso programa Direito DF, dizendo que cada vez mais nós estamos crescendo. Doutor, então eu peço para o senhor deixar a sua consideração final e também o seu contato, seu e-mail, seu telefone para a população. Eu espero ter conseguido o objetivo de, pelo menos, esclarecer alguns conceitos para facilitar o entendimento das pessoas sobre tudo isso que está acontecendo, né? Por conta do tempo, não é possível responder todas as perguntas que estão chegando ali, mas eu vou respondê-la depois na página, com muito carinho para todos vocês. Eu vou deixar meu telefone de contato para caso alguém queira tirar alguma dúvida e continuar esse debate, eu posso esclarecer melhor e orientar melhor. Fique à vontade. Né? O meu telefone é o 99977-3156. Esse telefone ele tem o WhatsApp. O meu e-mail é luisalfredo, Luiz com Z, tudo junto, luisalfredo, @jaleseSouza.adv.br. Meu contato deve ficar aqui na Rádio TV também, né? Vai ficar aqui na nossa rádio. Os telespectadores podem entrar em contato. Aí. Que eu vou sentir o maior prazer em responder as perguntas e ajudar a esclarecer essas dúvidas. E queria encerrar dizendo que acredito na justiça, que acredito no Brasil, e agradecer esse convite da Estação 26. Para mim foi um prazer, primeira vez que eu participo, mas queria te agradecer pela sua educação, pela sua gentileza, o apoio do Yelton, do Lúcio. E é isso. Boa noite para todos vocês e obrigado pela atenção. Bom, então, nós te agradecemos a sua presteza em nos prestigiar e vir à nossa TV Estação 26, esclareceu o nosso ouvinte. Desde já, a Elisângela, que você respondeu, está aqui agradecendo, obrigada pelo esclarecimento. Então, está aí. Muito obrigado, Elisângela, por estar nos acompanhando. E nós que agradecemos. As portas estão abertas. Caso o senhor tenha tempo e queira vir apresentar ou explanar acerca de outro tema a posteriori, as portas estão abertas. Então, muito obrigado a todos vocês, nossos telespectadores aqui na nossa TV Estação 26, aqui no nosso programa Direito DF, todas as quartas-feiras, a partir das 20 horas. Um grande abraço a todos vocês, antenados, um abração aí para Delinha e para o Divino, lá em São Miguel do Araguaia, também para Ivanilde em Luiz Alves, também aí, e hoje, São Miguel do Araguaia e Luiz Alves são, acho que eles antes eram um distrito, mas hoje cada cidade aí com a sua autonomia. Então, um abraço a todos vocês aí da Feira da Mata, Bahia. Um grande abraço a vocês da Minorte, aqui da Ceilândia. Um grande abraço a todos vocês. Não percam, como eu disse, nós temos aí uma programação ótima que você pode curtir na nossa TV Estação 26. Baixa aí o aplicativo. Obrigado, muito boa noite, e eu desejo que o lar de vocês seja um lar do progredir infinito. Boa noite.